quando a gente fala de competitividade para o setor brasileiro, para o setor produtivo brasileiro, a gente não está falando somente para que as empresas ganhem mais dinheiro. A gente está falando isso como base para que a gente tenha uma sociedade mais justa e mais equalitária, né? Sem a qual isso não será possível. Olá, você está no canal Brasil, uma realização FEComércio São Paulo. Eu sou o Thiago Salomão e estou aqui na Universidade Mackenzie para debater sobre aspectos importantes do ambiente de negócios do Brasil. A gente vai falar sobre desburocratização, sobre o custo Brasil e por que é tão caro fazer negócios aqui no Brasil. E estou aqui com dois convidados que sabem tudo do assunto. Eles são Rogério Calbi, que é conselheiro executivo do Movimento Brasil Competitivo, o MBC, e o professor Vladimir Maciel, economista e coordenador aqui do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica. Bom, Rogério, professor Vladimir, eu queria começar esse debate, né? Tem muita coisa que a gente vai poder falar, mas eu queria trazer até um trecho que o MBC destaca, que acho que é muito representativo sobre a dificuldade de entender a complexidade do ambiente de negócio do Brasil. Né? Que do dia da Constituição Federal, quando ela entrou em vigor em 88, até 2020, cerca de 32 mil normas tributárias federais foram editadas, o que significa 4 novas regras por dia útil. Então, acho que vale a pena começar pensando como tentar simplificar as coisas num momento em que, entre a gente gravar esse papo ele ao ar, talvez já tenha mais algumas várias normas para a gente ter que aprender. Como fazer para tentar simplificar no ambiente onde a própria natureza da nossa Constituição acaba dificultando isso? Quando a gente fala de competitividade para o setor brasileiro, para o setor produtivo brasileiro, a gente não está falando somente para que as empresas ganhem mais dinheiro. A gente está falando isso como base para que a gente tenha uma sociedade mais justa e mais equalitária, né? Sem a qual isso não será possível. Tiago, você citou, fez uma primeira provocação, acho que tangibiliza super bem, né, a quantidade de normas tributárias que foram criadas e tudo mais. Há cerca de 4 anos, o Movimento Brasil Competitivo fez um estudo junto com o Ministério da Economia para entender o que é esse custo Brasil, né? Muito se fala do custo Brasil, o custo que está porta para fora das empresas, né, que dificulta o nosso ambiente de negócio. Quando a gente fez esse primeiro contato com o Ministério da Economia, eu falei assim, poxa, os diversos setores da economia vêm aqui mensalmente e falam desse tal custo Brasil. Mas para nós isso é subjetivo. Na verdade, o desafio está porta para dentro das empresas. Eu falei, não, tá bom, deixa a gente fazer um estudo, deixa a gente tentar fazer uma releitura do que é esses diversos estudos que vocês já receberam e se existe ou não, e tangibilizar. Fizemos esse estudo junto ao Ministério da Economia, e conseguimos, né, de uma forma simples, né, relendo todos os materiais que já tinham sido entregues para o Ministério da Economia e mais estudos internos do próprio governo, chegar a 12 grandes capítulos, né? Dentre deles, um diz respeito à complexidade tributária. Além de identificar esses 12 capítulos, a gente, que até aí não tinha nenhuma grande novidade, mas a gente fez uma comparação do desempenho, dos fatores críticos de cada um desses capítulos e uma comparação das condições colocadas no Brasil com a média das condições colocadas nos países da OCDE. E pasmem, quando a gente monetizou isto, chegamos ao incrível número de 1,5 trilhões de reais, quanto o setor produtivo gasta a mais por fazer seus negócios no Brasil do que se fizesse com as condições colocadas pela média dos países da OCDE. Isso representa 20% do PIB ao ano. Esse é o custo Brasil. De forma tangível, 20% do PIB é desperdiçado ao ano pelo setor produtivo, pela complexidade, pelas condições colocadas aqui para o ambiente produtivo. E só para uma comparação, quando a gente saiu com esse número, foi ao final de 19, e estava recém sendo aprovada a legislação da Previdência, né, a reforma da Previdência. Não sei se vocês se recordam qual que era o benefício esperado pela reforma da Previdência. Algo em torno de 900 bilhões em 10 anos. Aqui nós estamos falando de 1,5 trilhões ao ano. Isso é custo Brasil. Como eu falei, um dos aspectos é no que diz respeito à complexidade tributária. E você bem colocou 34 mil normas e 4 normas por hora sendo colocadas. Mas como é que isso impacta nas empresas? Hoje em dia, em média, o setor produtivo gasta algo em torno de 1.500 a 1.600 horas ao ano
para honrar todos os tributos? Em média, lógico. As maiores empresas gastam mais, as menores empresas gastam menos, mas em média 1.500 horas ao ano. Isso significa ter uma estrutura enorme, contábil, jurídica, porque nem sempre a gente sabe se a gente está pagando as coisas certas ou não, e por aí vai, 1.500 horas. Na média, os países da OCDE gastam 160 horas ao ano. O país referência gasta 16 horas ao ano. Então, isto é custo Brasil. É isto que essa complexidade acaba impactando em nós, né, no setor produtivo, em nós, empreendedores, e na sociedade como um todo, né? Esses recursos que estão aí, que estão sendo gastos, poderiam ser revertidos ou para preços menores ou para uma maior geração de empregos. Preços menores que dariam mais acesso a que a gente pudesse ampliar o consumo e uma maior empregabilidade que, de novo, retornaria isso para a população para que ela pudesse consumir mais. Isso é um exemplo de custo Brasil. Excelente pergunta. Tiago, eu queria começar a minha fala pegando um gancho no que o Rogério disse. Em um dado momento, o nosso Centro de Liberdade Econômica estava realizando estudo na cadeia têxtil e de confecção. E eu fui visitar uma empresa, fazer pesquisa de campo, e o que me chamou a atenção é que é uma empresa importante que trabalha com tecido automotivo, revestimento dos bancos. Grande fornecedora das grandes montadoras, uma empresa de capital nacional, de origem familiar, enfim, empreendedorismo na veia. O que me chamou a atenção, dentre outras coisas, é que o departamento de P&D, Pesquisa e Desenvolvimento, contava com 4 engenheiros. O departamento de Planejamento Tributário, entre advogados e contadores, eram 12 funcionários. Para lidar com todo o recolhimento, porque tem fornecedor, eles são fornecedores, aliás, que atende Fiat, que está em Minas Gerais, que está em Pernambuco, aqui no estado de São Paulo, Volkswagen, que está lá, não só aqui em São Paulo, mas está também no Paraná, e você tem toda a questão do ICMS interestadual, uma complexidade enorme, e essa referência ficou muito importante para mim. Pesquisa e desenvolvimento de novos tecidos, produtos, etc., 4 engenheiros. Lidar com as normas e a complexidade tributária, 12 funcionários, 3 vezes mais. No Índice de Liberdade Econômica do Instituto Fraser, o qual nós fazemos parte dessa rede, né, o Centro Mackenzie Liberdade Econômica é associado do Instituto Fraser do Canadá, a nota do Brasil no quesito regulação. Dentro de regulação tem vários itens, e um dos itens é justamente o tempo gasto para cumprir as obrigações tributárias. A nossa nota de 0 a 10 é 0. Isso é muito importante. E aí eu acho, você perguntou sobre como fazer. Infelizmente, a discussão tributária ela está sendo vendida para a sociedade como simplesmente uma discussão da carga. Carga é muito importante. Mas se a gente for pensar em carga tributária e for para os países nórdicos, países referências em, de um lado, tem o estado de bem-estar social, que é valorizado por vários cidadãos, mas de outro é uma coisa que ninguém fala, que é a liberdade econômica e a competitividade. Esses estados que têm carga tributária elevada, têm uma complexidade tributária baixíssima, têm uma eficiência econômica super elevada, têm uma liberdade econômica muito grande. E esse é o ponto, né? A discussão tributária não pode ser uma discussão só de carga, porque essa discussão vai empacar. Porque o governador não quer abrir mão de arrecadação, o prefeito, e isso é uma discussão que vai ficar anos. A gente tem mais de 20 anos com a discussão de reforma tributária. Mas uma discussão de simplificação tributária é viável. Agora, a gente conseguiu ter uma evolução em algumas jabuticabas que a gente pensava que existia por muito mais tempo, né? A reforma da Previdência, como você citou. Existe esperança para desenroscar essa questão da reforma tributária? Porque se não é só carga, também tem a questão de eficiência. Se existe, qual é o melhor caminho? É tentar fazer um equilíbrio entre carga e eficiência ou tentar mirar algum ponto inicial? Enfim, qual que é o caminho das pedras para a gente parar de discutir tantas horas por ano ou tendo que resolver essas questões tributárias? Tiago, eu não sou um especialista tributarista, mas eu acho que já existem diversas propostas colocadas na mesa que estão em discussão ali no Congresso, né? A gente acredita muito na questão de criação do IVA, né, do Imposto de Valor Agregado, essa é a nossa crença, né? Não só pela simplificação, mas também por você tirar toda a parte de cumulatividade do imposto ao longo da cadeia, né?
Agora, eu acho que essa discussão não é uma discussão técnica, né? Acho que a parte técnica, o professor Vladimir foi super preciso, né? Essa discussão, ela não é uma discussão arrecadatória, ela tem que ser uma discussão de desenvolvimento do país, né? Na hora que a gente conseguir fazer essa migração, eu acho que vai facilitar em muito achar a solução. Mas mais do que isso, assim, eu acho que o que o Brasil está aprendendo ao longo dos últimos 10 ou 15 anos é fazer essa discussão mais objetiva com a sociedade civil organizada, para ter a sociedade civil organizada atuando junto ao governo, atuando junto ao legislativo. Esse não é um problema exclusivo do poder executivo ou do governo. Essa é uma discussão de sociedade, né? Então, enquanto a gente não tiver a sociedade civil organizada atuando naquilo que ela acredita, não vai funcionar. Por vezes também a gente passou por um período de experimentar como é que funciona essa atuação da sociedade civil organizada. E a gente ainda está vivendo uma transição de ver os diversos setores puxando a brasa para a sua própria sardinha, ou como diriam os gaúchos, né, puxando a brasa para o seu assado, ou a gente conseguir criar uma agenda comum da sociedade civil organizada e, em conjunto, definir pautas mínimas, né, e empurrar em conjunto isso para dentro do Congresso. Então, eu acho que essa mobilização faz toda a diferença. O Movimento Brasil Competitivo foi convidado a fazer a Secretaria Executiva de uma frente parlamentar no final do ano passado, fruto desse trabalho do Custo Brasil, né? Frente parlamentar essa que tem sido super atuante em conseguir levar essas agendas objetivas, técnicas para dentro do Congresso, mas não só isso, colocar na mesa de discussão tanto o governo, os legisladores, os congressistas, quanto as diversas partes interessadas naquele tema da sociedade civil organizada, trazendo excelentes resultados para isto. Fruto disso, a gente desenvolveu, mais para frente vou falar, esses 12 compromissos para o avanço da competitividade. Mas mais do que o conteúdo que está aqui, desses 12 compromissos, ele foi assinado por mais de 50 associações setoriais, dos mais diversos setores, das mais diversas esferas, inclusive sindicatos assinando isto. Na hora que a gente consegue criar um movimento com essa característica, que ele é transversal ao setor produtivo, isso ganha uma outra força e a gente consegue fazer com que aquelas discussões técnicas sejam tratadas de uma forma mais simples, né? De novo, a gente não precisa ir na complexidade de definir qual é a carga X, Y, Z, mas vamos tornar mais simples, vamos unificar impostos num primeiro momento. Antes de discutir carga, a gente vai ter que discutir o tamanho do Estado. A gente tem que pagar a conta. Então, essa é uma outra discussão enorme, né? Mas vamos simplificar. Vamos diminuir de 1.500 horas gastas ao ano para 500 horas gastas ao ano. Está tudo certo, não precisa nem ser a referência. Acho que já seria um grande avanço, mas, de novo, se a sociedade civil organizada não se mobilizar em torno de agendas de consonância mínima, acho que a discussão vai ser mais difícil dentro do Congresso. Bom, a gente vai querer ouvir mais os 12 compromissos aí, mas antes, professor, o que você pode trazer nessa discussão? Eu acho que tem um ponto que é importante, que sintetiza a fala do Rogério, que é o ótimo é inimigo do bom. Eu acho que a nossa história, desde a Constituição de 88, foi tentar suprir uma série de necessidades e anseios, uma tentativa de ser ótimo. E ser ótimo fez com que a gente abrisse mão de ser bom. Então, nosso sistema é complexo, as intervenções são complexas e as propostas de reforma são complexas. Então, é difícil você criar um consenso. Eu acredito que, além da mobilização da sociedade civil, trazendo esses pontos, que são pontos de consonância, são pontos de acordo, são pautas mínimas, né? O bom, não o ótimo, o que é possível. Cabe também uma sensibilização do Executivo, porque muitas dessas pautas, elas só avançam, assim foi a reforma da Previdência, se o Executivo põe embaixo do braço. E para o Executivo pôr embaixo do braço e não queimar todo o capital político, né, você tem que trabalhar naquilo que é, primeiro, parte de decisões que ele está disposto a abrir mão e, portanto, ceder, então ele dá uma sinalização, ele não está terceirizando a execução disso, né? Então ele parte falando, olha, eu vou partir dos impostos federais, eu vou puxar essa reforma simplificando. Esse é o primeiro momento, simplificar, então vamos simplificar. E eu estou simplificando os impostos federais nessa medida. E isso puxa a pauta e ajuda, enfim, a chegar nesse consenso. Então, se a gente trabalhar com todos os assuntos que envolvem grandes questões de política pública, com o bom, com aquilo que é consensual, é um grande avanço. O grande erro é tentar fazer a reforma perfeita. Não existe isso. Tem uma frase muito interessante do Paul Samuelson, um grande economista, um dos pais
da teoria econômica contemporânea que a gente estuda hoje na graduação, não importa se contabilidade, administração ou economia, todo mundo passa por um curso de introdução à economia. O primeiro cara a fazer isso foi o Paul Summers. Ele tinha uma frase genial: não existe um sistema tributário perfeito numa sociedade. Se você quiser um sistema tributário perfeito, você primeiro constrói ele e depois faz a sociedade. Então, acho que esse é o ponto que a gente tem que ter como norte, né? Simplificar, fazer o que é bom, fazer o que é simples, já é grande coisa. Aí, do meu lado, acompanhando o dia a dia, principalmente do mercado financeiro, acho que esse lado da reforma perfeita e a reforma boa, a gente viu muito com a própria reforma da Previdência, o quão desidratada ela foi. Né? E eu lembro, numa época, conversando com um economista que começou a frequentar mais essas negociações políticas, e ele me falou assim: Salomão, numa negociação, para uma negociação ser boa, os dois lados têm que sair insatisfeitos. Não tem como um sair muito mais feliz do que o outro, né? Alguém tem que ceder em ambas as partes para conseguir chegar no resultado esperado, que é a aprovação, né? No final, foram 900 bilhões economizados, mas a expectativa no início era muito maior. Mas melhor uma reforma boa do que a reforma perfeita que nunca passa. Bom, vamos falar então dos 12 compromissos. Eu acho que o ponto mais legal disso é que você falou da importância do envolvimento da sociedade. Tendo o apoio de tantas associações e tendo já o apoio do Congresso, já é um primeiro passo, né? Não sei se dá para ficar muito otimista em termos de prazo, mas talvez já comece a mostrar uma perspectiva de melhora, né? Eu acho que sim, Tiago. De novo, isso aqui então foi construído na esteira ali dos trabalhos da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo. Então isso aqui foi um trabalho feito a várias mãos, né? Então foi capitaneado pela Frente Parlamentar, e o OMBC funcionou como um catalisador para trazer a sociedade civil organizada nessa discussão. Esses 12 compromissos, de alguma forma, ele é um extrato, como se fosse um resumo executivo daquele estudo do custo Brasil. Né? Então, a partir daquele estudo do custo Brasil, 1,5 trilhões ao ano, o que se gasta mais no Brasil, a gente vamos fazer um extrato de tal forma que a gente consiga, de forma fácil, pautar, em alguma medida, esse processo de discussão eleitoral que a gente tem aqui ao longo deste ano, né? Ao longo do segundo semestre deste ano. A gente, na esteira do custo Brasil, a gente também fez um trabalho de, ao invés de começar a propor diversas novas iniciativas para reduzir o custo do Brasil, a gente fez um mapeamento de todos aqueles projetos que já estavam dentro do Executivo, em algum ministério, assim como todos os projetos ou propostas que estavam no Legislativo. Conseguimos levantar mais de 700 ideias. Né? Dessas 700, a gente conseguiu mensurar o potencial impacto de metade delas, de umas 300, porque outras são ainda pouco tangíveis. E se todas fossem implementadas, a gente teria a possibilidade, né, quando fossem implementadas na sua totalidade, de reduzir pela metade o custo do Brasil. Assim, opa, então não precisamos reinventar a roda, né? As propostas estão aqui, colocadas em algum local. A partir disso, a gente fez esse consolidado para chegar nesses 12 compromissos. Então, não são coisas novas, são coisas que já existem. Vou passar por elas, eu vou em algumas delas aqui ler, também não lembro todas de cabeça, mas a primeira delas diz respeito a acesso a crédito. Lógico, acesso a crédito de forma consciente, né? A gente sabe que nem sempre é bom se endividar, se alavancar, mas só 2 parâmetros. Hoje, o acesso a crédito produtivo para investimento no Brasil não alcança 65% do PIB. Em países desenvolvidos, isso chega a 120% do PIB. Então, a gente gostaria que até 2030, então isso aqui é para até 2030, uma e meia ou 2 legislações aí, chegasse a 100% do PIB. E também num custo menor. Hoje em dia, o spread bancário está na casa de 15% para pessoa física e 10% pontos percentuais para pessoa jurídica. Na média da OCDE, isso chega a 2 pontos percentuais. Né? Então, na nossa expectativa é que isso pudesse chegar a 5,5 pontos percentuais, reduzir por 1/3, né, para a pessoa física. Primeiro deles, acesso a crédito. Segundo deles, simplificação tributária, já falamos, 1.500 horas contra 160 horas. Terceiro dele, que eu acho que é fundamental, 10% do custo do Brasil diz respeito à baixa qualificação dos profissionais quando entram no mercado de trabalho. E o Brasil, historicamente, veio não valorizando de forma correta o ensino técnico profissionalizante. Por vezes, ter uma força de técnicos é fundamental para avançar na competitividade. Hoje em dia, a participação de egressos do ensino médio
que querem ir para ensino técnico, não sei se vocês têm esse número na cabeça, mas mal chega a 10%. Em países desenvolvidos, isso passa de 40%. Se pegar a Alemanha, referência, isso passa de 50%. E por que disso? Porque no Brasil existe um estigma de que seguir uma carreira técnica, você já está ali fadado a ter uma limitação de remuneração, uma limitação de desenvolvimento pessoal. O que não é verdade. Por vezes, ter um técnico em química, ter um técnico em desenho industrial, ter um técnico tem o mesmo valor ou maior do que talvez uma graduação correta. Então, avançar fortemente na expansão do ensino técnico profissionalizante no Brasil é o terceiro compromisso. O quarto diz respeito a gente conseguir avançar rapidamente no desenvolvimento da infraestrutura para permitir essa transformação digital que tem acontecido, né? Então, ter acesso à banda larga em todos os municípios é fundamental para que a gente consiga avançar com inteligência artificial ou com todos os benefícios possíveis e que foram já experimentados, como dito inicialmente, Tiago, durante a pandemia dessa transformação digital. Então, conseguir levar banda larga para 100% dos municípios é o quarto compromisso. O quinto diz respeito à matriz logística. Acho que esses últimos 4 anos a gente passou por uma excelente experiência do quanto existe interesse do setor privado para investir e ajudar a melhorar a matriz logística brasileira. O novo PNL, que é o Plano Nacional de Logística, aponta para esse caminho também, que é não só do avanço da participação do setor privado, mas também da diversificação da matriz, né? Sair um pouco do modal rodoviário, que por vezes ele é mais caro, e conseguir avançar no modal ferroviário e hidroviário. Além do que poder também melhorar a qualidade da matriz rodoviária, com maior qualificação. Um exemplo disso é essa última licitação que teve aqui da Dutra, uma Dutra 100% inteligente, com banda larga colocada por toda ela, com free flow e por aí vai, né? Diversos aspectos importantes. O sexto dele diz respeito à matriz energética, né? E agora, principalmente com todo esse advento do meio ambiente, a matriz energética brasileira é uma das mais limpas, se não a mais limpa do mundo. A matriz energética brasileira permite com que o nosso custo de geração de energia seja o mais baixo do mundo. Porém, o nosso preço, o que chega para o setor produtivo ou para nós consumidores, é um dos mais altos do mundo. Tudo isso é ineficiência que diz respeito à tributação, carga tributária, projetos sociais que são importantes, mas talvez não dentro do preço e do custo da energia. Então, reorganizar a matriz energética para diminuir o custo e permitir e diminuir o risco de desabastecimento, respeitando o meio ambiente, fundamental. Sexto compromisso. Só sobre esse sexto, é legal a gente ter em mente o que está acontecendo na Europa hoje, né? Porque essa reorganização da matriz energética, nesse dia que estamos gravando, né, o preço do gás natural está subindo 30% no mercado financeiro, porque a Rússia não abriu uma torneirinha que era para ter aberto no fim de semana, né? Tudo por causa de um total desarranjo da transição de matriz energética ali na Europa, né? Então, é um ponto que o Brasil tem super a favor, mas se não usar direito, pode acabar usando da pior maneira. E o Brasil tem avançado super bem nessa diversificação, né? Então, tanto a matriz eólica quanto de energia solar, o Brasil tem um enorme potencial e tem avançado super forte, né? O que precisa é acelerar essa implementação, mas sem dúvida nenhuma essa é uma discussão super relevante e até para devolver ao Brasil uma posição estratégica importante. Mas, de novo, né, não é possível que a gente tenha o menor custo de geração e um dos maiores preços, né, de consumo. O sétimo ponto diz respeito à modernização da legislação trabalhista. A gente teve a reforma da Previdência, a gente teve a reforma trabalhista ali atrás. Tiveram muitos acertos, acho que tem pontos de melhoria, mas o fundamental, a gente tem que avançar, continuar avançando, não só em ampliar o número de pessoas com carteira assinada, carteira de trabalho assinada, mas fundamentalmente diminuir a quantidade de pessoas que estão na informalidade. Hoje em dia a gente tem algo em torno de 40 milhões de pessoas na informalidade. Então, acho que avançar na legislação trabalhista é também para devolver a possibilidade dessas pessoas reingressarem na formalidade do trabalho. Logicamente, tem parte dessa informalidade que são os empreendedores e a gente tem que incentivá-los para que eles tenham melhores condições de empreender. Mas parte disso, sem dúvida nenhuma, pode voltar para a carteira assinada. O outro diz respeito à simplificação regulatória. Quando a gente fala da maior participação do setor privado, sim, precisa participar, mas aí é fundamental que as agências reguladoras estejam fortemente preparadas para regular, né, essa participação do setor privado, para definir claramente quais são os níveis de serviço e poder cobrar para que a iniciativa privada sim entre,
sim contribua, mas de acordo com que o serviço ofertado à população seja naquilo necessário. O nono é uma maior integração à economia global, né? Não só de importação, mas de exportação. Por vezes é importante o Brasil estar um pouco mais aberto para poder trazer para o Brasil insumos ou conteúdos ou conhecimento que hoje não existe aqui, que pode dar maior competitividade. Mas também é fundamental que o Brasil consiga participar da economia global com produtos com maior valor agregado, né? Hoje em dia, algo em torno de 60% a 70% das exportações brasileiras ainda são de commodities, né? Como é que a gente agrega valor? E volte a 20 anos atrás, onde commodities representava algo em torno de 30% das nossas exportações, né? Não queremos diminuir commodity, a gente quer ampliar, criar as condições para ampliar a exportação de produtos de maior valor agregado. O 10º compromisso diz respeito à eficiência do serviço público, né? E eu acho que a gente tem uma enorme oportunidade. A digitalização dos serviços públicos permitirá que no curto espaço de tempo a gente tenha um enorme ganho de produtividade. E não estamos falando aqui possivelmente de demissões, não é isso. Mas existe uma quantidade de pessoas que estão para se aposentar no serviço público e que talvez não precisam ser repostas. Se tiver um bom repensar dos serviços, um bom redesenho de processos, aproveitando de toda essa digitalização dos serviços públicos. O governo federal avançou muito na digitalização dos seus serviços. Acho que essa digitalização precisa ir para estados e municípios, mas fundamentalmente, nós, da sociedade, por vezes a gente não sabe se a gente está acessando serviços do governo federal, estadual, municipal. Precisa ser uma plataforma única do serviço público, que converse entre estadual, federal ou municipal, mas podendo digitalizar e podendo dar uma maior eficiência. O 11º diz respeito à inovação, que o professor Vladimir lembrou super bem. Hoje em dia, entre setor público e privado, existe algo em torno de 1,3% do PIB investido em inovação, entre público e privado, independente. Nos países desenvolvidos, isso chega a entre 3% e 4% do PIB. A gente adoraria que até 2030 a gente pudesse chegar no patamar de 2%. Né? De novo, dando melhores condições, dando incentivos para que isso possa avançar. E por final, acho que eu já comentei um pouco aqui durante a parte da matriz energética, mas existe um enorme potencial de de resgatar a competitividade e a questão única do Brasil para curto, médio e longo prazo, que diz respeito a gente aprimorar a nossa legislação ambiental. De novo, para que a gente consiga preservar o nosso meio ambiente, para que a gente consiga demonstrar todo o valor e todo o respeito que a gente deve ter e deve reforçar com o meio ambiente, mas de tal forma que isso também não seja um entrave para o desenvolvimento da economia. Essa é uma discussão super crítica e a gente entende que esse diferencial do respeito ao meio ambiente que o Brasil tem e deve manter, ele tem que ser muito preservado e ele tem que ser mantido. Então, essa discussão de como permitir esse desenvolvimento sem colocar em xeque esse respeito ao meio ambiente é fundamental. Isso deveria ser um compromisso para a competitividade do Brasil nos próximos anos. Bom, trouxe muito pano para a pergunta aqui, mas antes queria saber, professor, você tem algum comentário sobre algum desses pontos? Como é que você vê a evolução deles? Acho que principalmente na questão dos estados, né? Porque aí acho que é um outro jogo, né? Porque você consegue um avanço, mas um estado pensa de uma maneira diferente da outra, né? Acho que quem já convive no mercado financeiro percebe isso quando cobre as empresas do setor de saneamento, né? Que pega a saneamento de São Paulo, é completamente diferente da do Paraná, e passou por uma grande evolução, mas até que isso chegasse, dava muita dor de cabeça para analista e investidor, porque ele tinha que tratar em diferentes legislações. Tem algum ponto, professor? Tem, eu acho que é importante, um aspecto que foi o primeiro que você falou, que os 12 pontos, eles não necessitam ser sequenciais. Eles podem ser simultâneos, eles têm tempos de andamento diferente. Eu acho que no quesito ao federalismo brasileiro, é muito importante que haja independência das esferas, mas não haja uma dissonância entre esses ambientes de negócios e entre essas medidas. Então, assim, a gente que trabalha aqui na universidade e mede liberdade econômica por Estado, a gente sabe que as unidades da federação são bem distintas. O ambiente de negócios, as condições de legislação ambiental, etc., é muito diferente, e muito diferente no sentido negativo. Então, acho que o grande esforço dessas medidas não serem só ações que passam pela esfera federal, mas conseguir articular as assembleias legislativas e as devidas câmaras municipais, né, nos diferentes assuntos. Acho que isso é um ponto importante, porque, de fato, há uma desigualdade. Empreender no Brasil é difícil,
mas empreender em determinadas regiões do Brasil é mais difícil ainda. Verdade. E é justamente nessas regiões onde a gente tem problema de pobreza. É verdade. Então, se a gente quiser ter inclusão produtiva, a gente tem que olhar com carinho para esse federalismo, respeitando a autonomia das unidades, mas tentando estabelecer patamares mínimos de desempenho em que elas possam, portanto, atuar e o empreendedorismo florescer. Pior é que você falou de regiões, mas em certas regiões você vê uma diferença muito grande de estados que se avizinham, né? Um estado consegue ter uma ligeira evolução em relação ao outro, que tem um retrocesso muito maior, né? Acho que um dos primeiros pontos é a questão do crédito, né? Acho que é um setor muito forte no Brasil, né? Como é que está o avanço nessa agenda em especial, por exemplo, né? Porque talvez nesses últimos anos a gente teve uma série de avanços no setor financeiro, no sistema financeiro em geral. Acho que o mais emblemático está aí na mão de todo mundo é o Pix, mas muito mais coisas foram feitas para dar acessibilidade. Vocês sentem que nessa agenda já tem conseguido ver uma melhora? Acho super bem lembrado, né, Thiago? A gente tem que reconhecer que Bom, você é muito mais especialista nessa temática do que eu, né? Mas o sistema financeiro brasileiro acho que é um dos mais avançados do mundo, né? De forma geral, né? Acho que muito tem se avançado nessa temática. Acho que sim, existe um esforço e um entendimento da necessidade de ampliação do número de players, de concorrentes, né? Então as fintechs vêm aí e acho que elas estão ganhando um espaço muito relevante. E assim como os outros aspectos importantes de discussão, acho que a questão do spread bancário, cada vez mais está se criando um entendimento da importância de atacar isso frontalmente, né? Nos diversos atores, né? Sem o qual a gente não vai conseguir, de novo, não só dar mais acesso, mas também conseguir ter o acesso a um custo competitivo, né? Então, sim, a gente percebe um avanço muito grande dos diversos atores. Tanto, como bem lembrado pelo professor, do executivo entendendo a importância de tratar isso, mas fundamentalmente também das próprias entidades e empresas do setor financeiro no entendimento de que sim, é preciso atacar isso de forma frontal. Então sim, a gente percebe que tem um avanço importante acontecendo para que a gente consiga voltar a ter, né, ou ter créditos com maior acesso e com menor taxa, com menor custo. Bom, já que a gente falou tem algum ponto para acrescentar? Tem um ponto, sim. Acho que é importante, quando a gente está falando de crédito e de spread, a gente fez um estudo aqui na universidade, analisando o spread bancário nos países da América do Sul. Tentando olhar poder de mercado, concentração de mercado, né, renda per capita e outros indicadores de controle, mas fundamentalmente atento à liberdade econômica. E um dos componentes muito fortes do spread é a baixa liberdade econômica. A baixa liberdade econômica ela se reflete, dentre outras coisas, em insegurança jurídica. E isso é um dos fatores que está na raiz do spread. Então, assim, a questão do spread depende, sim, de maior competição, é claro. As fintechs estão vindo aí, estão trazendo soluções que democratizam o acesso não só ao sistema financeiro, mas a possibilidade de crédito rápido, mas a gente não consegue resolver um ponto, que é o spread lá dentro dele. E para atacar esse problema, a gente tem que olhar para a questão de segurança jurídica. E isso é um baita de um desafio do país, né? É garantir que os contratos sejam cumpridos, que as cláusulas e as garantias sejam exercidas, né? Então, esse é um ponto importante, que tem a ver com liberdade econômica. Eu acho que a maturidade do país, novamente eu volto a falar desse assunto, é trabalhar com bom e com simples. Então, um bom contrato é um contrato cumprido. Ele não precisa ter todas as cláusulas do mundo, mas ele tem que ter, né, a garantia de que ele consiga chegar até o final da sua vida. E se eu puder só completar, claro. só para dar um exemplo, não só ter um bom contrato, mas que uma vez que tem algum motivo para que ele seja exercido, que isso aconteça. No Brasil, para que se passe pela primeira instância alguma discussão judicial, isso vai mais de 2 anos, para passar pela primeira instância. Então, enquanto não tem, as empresas têm que fazer um contencioso, têm que fazer uma provisão, porque não sabe o que vai dar esse resultado. Então, além de ter bons contratos, mas ter uma segurança jurídica para que esse contrato possa ser executado com uma celeridade bastante maior do que hoje a gente tem no nosso poder judiciário. Trazer um assunto que acho que faz muito sentido quando a gente tenta falar de como desburocratizar o Brasil, que foi uma das principais consequências da pandemia que a gente
vivenciou, ainda está vivenciando, né? Enfim, mas ela meio que forçou todo mundo a se digitalizar de certa forma, né? Desde o home office até toda estrutura de infra que teve que ser digitalizada a ponto de todo mundo poder trabalhar de casa ou fazer tocar grandes empresas fora do escritório. O quanto que dá para tirar de benefício dessa digitalização forçada que muitos setores do Brasil enfrentaram durante essa pandemia? Tem algum saldo que ajudou nessa desamarra da burocratização do Brasil? Bom, eu acho que uma coisa importante é a gente olhar para a esfera do governo. A própria necessidade de exercer as políticas públicas que foram propostas durante a pandemia, necessidade de arrecadar recursos, fez com que o governo se digitalizasse. Ao fazer isso, uma série de etapas cartoriais, reconhecimento de documento, de firma, elas foram abolidas. O advento da assinatura eletrônica foi muito importante. Então, um saldo positivo da pandemia foi forçar não só o setor privado a como gerir o seu negócio à distância e criar processos mais ágeis e digitais, mas o setor público. E aí apontou um caminho, porque na hora que você rompeu e foi para o governo eletrônico, documento eletrônico, assinatura eletrônica, inclusive integrando, tem uma proposta recente que foi projeto de lei que foi votado em relação aos cartórios, a unificar esses cartórios fora do sistema. Os cartórios eles não se conversavam, você conversar esses cartórios e você solicitar um documento, então o reconhecimento ser num e valer para todos. Você não precisa para cada estado que você tem a sua filial reconhecer tudo de novo. Então isso foi um avanço muito grande. E aí está mostrando onde é possível a gente melhorar. E o Brasil tem know-how para isso. Então, a gente pode transformar essa experiência de forma mais generalizada para as outras esferas do governo, não só para alguns pontos da administração estadual, federal, municipal, mas aí sim, nesse federalismo, de forma generalizada, e isso vai ser um ganho de eficiência, de horas trabalhadas, de horas burocráticas, muito grande. O professor versou super bem sobre o impacto que isso teve nos serviços do governo como um todo, do Estado. Mas também teve um impacto muito grande, e vale a pena reforçar, no setor privado também. E que, de alguma forma, isso permitiu, dados os benefícios, que algumas amarras que tinham antes, que impediam com que isso acontecesse, também fossem destravadas, porque o benefício foi muito maior. Acho que o exemplo mais tangível disso está na saúde. Então, com a possibilidade da teleconsulta, do teleatendimento, de você acessar o maior especialista à distância. Existia muita resistência para que isso acontecesse. Isso aconteceu durante a pandemia. Isso traz o potencial de ganho de produtividade para o setor de saúde como um todo, que é enorme. Mas, para tanto, é importante que a legislação e a regulação que vem a reboque permita isso e pavimente essa estrada da maior digitalização do setor produtivo e que tem um impacto enorme, sim. Mas a gente não pode esquecer de que, com a digitalização, talvez muito dos empregos ou muito dos cargos que outrora existiam vão deixar de existir. Mas muitos outros cargos vão começar a existir. E aí, a reboque disso, é fundamental que tenha um esforço muito grande de requalificação dessas pessoas que, por algum motivo, aquela função que aprendeu até outrora deixe de existir e possa fazer essa migração para uma outra profissão. A gente já passou por isso no Brasil. Então, se a gente lembrar dos trabalhadores da agricultura, rurais, não sei, da nossa época, os cortadores de cana, centenas de milhares de pessoas durante a época da lavoura de cana eram contratados para poder cortar a cana, aquele momento, aquele ambiente super insalubre, com aquela fuligem, todos os caras iam lá. Teve toda a mecanização disso. Mas isso foi possível por um prazo de 4 ou 5 anos, onde essa população foi requalificada para conseguir atuar em outro lugar. O problema é que hoje a gente não tem 4 ou 5 anos, porque a transformação digital é muito mais rápida. Então, é fundamental que a gente venha com este esforço muito grande, setor público e setor privado, em criar, em aumentar esses cursos técnicos dessas profissões que serão demandadas cada vez mais por essa transformação digital, para conseguir também fazer essa migração da qualificação e competência da população para poder atuar nesse novo ambiente. E essa harmonia público-privado, como é que está hoje? Tem melhorado? Ainda está muito distante?
depende do governo, enfim, como é que está? Porque é vital para essa transição, né? A gente falou muito da transição energética, mas essa transição também humana, né? Você vai acabar com uma determinada função, aquela pessoa precisa ser recolocada na sociedade, né? E não dá para esperar 6 meses, 1 ano isso aí, né? Tem que ter... Então, a harmonia entre o público e o privado é muito importante. Como é que vocês avaliam isso hoje? Eu acho que, vou começar, já lhe passo. Eu acho que tem um primeiro ponto fundamental, que é o reconhecimento desse desafio, né? Então, não mais se discute de que isso é um ponto fundamental a ser tratado. Se a gente olha para o setor produtivo, grande parte das grandes empresas, de alguma forma, até que o Estado consiga se organizar, porque talvez demore um pouco mais de tempo, estão formatando os seus próprios processos de qualificação das comunidades que estão no seu entorno, né, para permitir ter essa qualificação, ter essa transição e um melhor aproveitamento. Mas o governo vem vindo rapidamente a reboque disto, né, para poder também ser um grande fornecedor dessa mão de obra. Então, esse novo modelo aqui do ensino médio, né, em que tem ali o itinerário número 5, e que é, sim, a questão de uma maior qualificação, uma maior profissionalização concomitante enquanto os alunos estão lá no ensino médio, vem a reboque disso. O que a gente precisa nesse momento é fazer uma maior aproximação setor público e setor privado, nos locais, né, e naquelas regiões, para que a gente consiga reconhecer a vocação daquela região. Porque o ensino técnico que vai ser oferecido para aquele jovem faz com que ele fique naquele local. E não que a gente, de alguma forma, dá um ensino técnico e depois ele precisa migrar de um local do país para outro local do país. Então, ter essa maior aproximação para que essa grade curricular seja adequada à vocação de cada região, acho que é fundamental, mas acho que o Brasil está conseguindo caminhar em forma bastante rápida. Último ponto muito rápido, mas é fundamental para que isso aconteça, para que minimamente a gente tenha a expectativa de fazer essa transição, que a gente avance muito rapidamente no início da educação, né? Então, a gente aqui ainda não tratou desse ponto, mas tanto o ensino fundamental como o ensino médio, a gente continua tendo um desafio muito enorme em relação a isso, né? Não adianta a gente falar de ensino técnico se a gente não tiver uma melhoria estrutural do nosso processo, né, ciclo educacional. E o desafio de ter um avanço mais rápido desse processo educacional remonta a um ponto que o professor trouxe super bem. O nosso modelo educacional ele é hiper pulverizado. Por mais que o Ministério da Educação diga que a norma X, Y, Z, mas o cara lá da ponta da escola, o cara lá do município da escola, ele pode ter a velocidade dele de implementação daquilo ou não. Então, essa pulverização dificulta muito que a gente consiga ter uma grande, vou me arriscar aqui, uma revolução educacional no país, que é fundamental para que a gente consiga avançar em tudo isso. Eu acho que você tocou num ponto importante. Eu acho que a relação público-privado, no Brasil, ao longo do tempo, ela tem melhorado. Eu acho que no quesito educação, porque é onde eu atuo, principalmente, eu acho que o setor de educação como um todo, ele está sofrendo o choque pós-pandemia. O pós-pandemia é esse aumento da digitalização, o ganho de novas possibilidades e profissões, e a mudança do padrão de organização, de governança, inclusive de cursos a serem ofertados. Eu acho que tem um desafio que vai além do setor público e setor privado, mas é do país como um todo. E a gente tem um problema muito grande que, infelizmente, a pandemia ela penalizou os estudantes mais jovens, justamente do ensino básico, do ensino médio, de escolas públicas, que não tiveram acesso, por conta de rede, de internet, de renda, a ter uma educação eletrônica. Então, acho que tem um baita de um desafio aí. Porém, se a gente for falar desse quesito que é integrar as necessidades regionais e locais à formação de alunos, acho que o Brasil não pode dispensar um conhecimento acumulado, chama-se Sistema S. Legal, bem lembrado. O Sistema S, super bem lembrado. Ele tem condições de fazer essa ponte entre as necessidades que o setor produtivo está demandando nas diferentes regiões, porque ele tem uma capilaridade no país e pode trabalhar em conjunto com o setor público. Eu acho que a gente, novamente, não precisa reinventar a roda ou grandes revoluções. Tem um Sistema S, ele pode ser melhor utilizado, mais racional, mais efetivo para conseguir fazer essa ponte, que quando a gente pensa em desenvolvimento no interior do Brasil, o Brasil está crescendo, o Brasil tem setores dinâmicos, só que eu tenho um gap de mão de obra.
E como é que eu faço isso? De que forma? Eu acho que o Sistema S pode ser muito melhor utilizado e fazer essa ponte. O que a gente precisaria fazer para ontem, para resolver essa questão de ambiente de negócio? Se fosse uma medida, algo que deveria deixar de existir ou algo que deveria existir para ajudar em muito o Brasil, que é uma necessidade que deveria estar já funcionando para ontem, isso no nosso ambiente? Bom, eu entendo que a primeira necessidade é abrir mais a economia, sim, para ontem. É integrar mais a economia aos processos produtivos, aos processos financeiros internacionais. E isso acaba induzindo a necessidade de você aumentar a competitividade e simplificar. Enquanto a gente tiver uma economia protegida, uma economia fechada, com várias barreiras não tarifárias, o que a gente vai ter é a perpetuação desse ambiente, porque aí o custo Brasil ele acaba se justificando. Veja bem, no entanto, porém, todavia, e aí a empresa vai justificar, olha, eu preciso operar uma margem de lucro maior, porque, veja bem, o custo Brasil é elevado, e uma coisa alimenta a outra. Mas quando você tem que competir fora, você está mais integrado, não tem essa desculpa, e aí a própria sociedade vai se mobilizar para forçar justamente os agentes do setor público a promover essa simplificação, essa modernização. Então, acho que abrir a nossa economia, né, de forma mais integrada à economia mundial é para ontem. Boa. E você, Rogério? O professor foi super provocativo, assim, e eu concordo. Assim, ó, o Movimento Brasil Competitivo entende que o ganho de competitividade passa por uma maior abertura, assim, da economia. Né? E talvez a gente esteja aqui quase que num dilema de Tostines, né? Puxa, o Tostines vende mais porque é mais fresquinho ou mais fresquinho porque vende mais, né? Por onde começar? E eu acho que as coisas têm que caminhar em paralelo, né? Acho que sim, tem que ter uma maior abertura da economia e acho que sim, tem que reduzir o custo Brasil, né? Uma coisa não vive sem a outra, né? Sob o risco de a gente continuar perdendo o espaço que o setor industrial tem no Brasil, ou teve no Brasil, né? Então, o setor industrial já chegou a representar 40%, 50% do PIB, hoje está a menos de 20% do PIB. Vou dar um exemplo disso, bem rápido. A indústria de alumínio. Toda a matéria-prima, ou grande parte da matéria-prima do alumínio vem do Brasil. E o Brasil já foi um dos maiores produtores de alumínio. Hoje em dia, nada ou muito pouco é produzido no Brasil pelo custo da energia, né? E isso fez com que tivesse uma... Então, o que a gente acredita fortemente é que sim, é necessário enfrentar de frente este equilíbrio e criar um planejamento. Está tudo certo. Vamos criar um planejamento de 5, 6, 7 anos, 3 anos, 1 ano, né, com a ação do primeiro, segundo, terceiro ano, como que a gente tem que caminhar. Mas, sem dúvida, a abertura da economia ela é fundamental. Mas eu gostaria de reforçar, assim, se a gente não der um choque de educação, se a gente não tiver um choque de formação, a gente dificilmente vai conseguir competir internacionalmente, né? Então, acho que tem muitas reformas que já estão em discussão, né? Então, reforma tributária, reforma administrativa. Muitas dessas reformas a gente já consegue ver iniciativas que estão avançando. Mas reforço, algo em torno de 15% do custo do Brasil é pela baixa qualificação da mão de obra quando chega no mercado de trabalho. E aqui a gente ainda vê pouco estruturado um projeto mais efetivo de como que a gente vai resolver esse gap, né? Então, além de discutir a abertura da economia, a redução do custo do Brasil de uma forma concomitante e necessária, é ter um projeto de país para que a gente consiga ter uma maior qualificação da nossa população, para que isso sim seja uma alavanca de maior inovação, maior desenvolvimento, maior competitividade e ganho de produtividade. Acho que é um outro aspecto que a gente não pode deixar. E não sei se vocês se lembram, há cerca de 3 ou 4 eleições passadas, nós tínhamos um candidato que a gente falava que era o candidato de uma nota só, que era o, se eu não estou me enganado o nome, Cristóvão Buarque, né? Qual que era a temática dele? Educação. A gente precisa colocar educação no centro da nossa discussão, assim como é reforma tributária, assim como foi reforma da Previdência, reforma trabalhista, assim como a reforma administrativa. Tem um choque aqui na nossa educação, ela é fundamental e a gente não pode perder o timing para que isso seja discutido. Bom, e talvez essa resposta até ajude na pergunta para encerrar. Acho que um dos objetivos do Brasil é conectar, né, o Brasil como um todo, e a gente vai passar por uma transição de governo, né, nesse ano de 2018.
de 2022, já estava na eleição passada, desculpa. Se vocês tivessem um encontro com o próximo presidente, qual conselho vocês dariam, pensando em tudo isso que a gente discutiu, sobre essas amarras? Se tivesse que dar um conselho só, qual conselho vocês dariam? Começar com você, professor. O conselho que eu daria é não reinventar a roda. O que a gente está pautando nessa discussão aqui é questão de Estado, não é de governo, não perpassa partido político. Isso é uma discussão de país, de Brasil, e para isso não precisa reinventar a roda. Faz o que tem que ser feito, o que já está sacramentado e discutido. Sem grandes mirabolantes, grandes planos, O Brasil está cansado disso. Isso acaba resultando em voo de galinha. Termina com inflação e com desemprego. Não dá mais. Sem reinventar a roda, faz o que é consenso, faz o que já sabemos e que já temos consciência do diagnóstico. Eu assino embaixo o que o professor colocou assim. A gente tem que parar de ter uma visão, ou de tentar promover uma visão personificada ou personalizada das políticas públicas, né? A gente tem que ter políticas públicas de médio e longo prazo pensando o país. Acho que muitos dos projetos, de novo, estão mapeados, estão ali dentro do Congresso. A gente precisa reinventar, ajustar, refinar, puxar um pouquinho para cá, puxar um pouquinho e fazer avançar, né? Concordo, a gente deveria dar continuidade naquilo que já está acontecendo, logicamente, dado o perfil de quem vier a vencer, trazendo um pouquinho para a esquerda ou um pouquinho para a direita, mas tentando evitar o máximo possível, como recomendação, que a gente dê uma reviravolta de 180 graus, começar do novo, a gente não tem mais esse tempo para começar de novo. Bom, excelente conselho. Quero agradecer demais Rogério Calbi, conselheiro executivo do Movimento Brasil Competitivo, professor Vladimir Maciel, economista e coordenador do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica. Agradecer ao Brasil por essa oportunidade, esse painel super interessante sobre o futuro do país.